Você vê algum problema em perdoar a dívida externa de alguns dos países mais pobres da África? E se esse perdão significar o fortalecimento de algumas das ditaduras mais corruptas do mundo? São questionamentos que surgem diante da decisão do governo brasileiro de renegociar ou mesmo zerar dívidas de alguns países africanos, democráticos ou não. A África é hoje uma das regiões mais promissoras da economia internacional, que o digam os chineses, que têm aumentado dia a dia sua presença no continente. O Brasil, que tem laços históricos e relações comerciais importantes com vários países africanos, não quer ficar de fora desse jogo. O Sem Fronteiras desta semana ouviu especialistas para tentar entender um pouco melhor as motivações políticas e econômicas que estão por trás de um dilema que é também moral. Nós não conseguirmos estabelecer esse perdão da dívida. Quando a presidente Dilma Rousseff anunciou em maio passado, em Addis Abeba, Etiópia, o perdão de dívidas de países africanos, não fingiu ser apenas uma generosidade. Disse abertamente que o objetivo era estreitar relações comerciais e abrir portas para multinacionais do Brasil no continente. A expansão da presença de empreiteiras e mineradoras brasileiras no continente depende de ajuda estatal. Para isso é preciso liquidar as dívidas que não estão sendo pagas, porque o BNDES e o Banco do Brasil não podem financiar projetos em países que deram calote no Brasil. A presidente Dilma Rousseff pretende perdoar ou renegociar a dívida de 12 países africanos. O total seria de quase 900 milhões de dólares e beneficiaria os seguintes países: República do Congo, Costa do Marfim, Tanzânia, Gabão, Senegal, República da Guiné, Mauritânia, Zâmbia, São Tomé e Príncipe, República Democrática do Congo, Sudão e Guiné-Bissau. Os perfis desses estados e de seus líderes variam muito. O que há de comum é a pobreza, além das guerras civis e golpes de Estado que dominaram o cenário da África após a descolonização nas décadas de 50, 60 e 70. Tem países grandes como o Sudão, com um conflito étnico e religioso na região de Darfur, que já deixou mais de 200 mil mortos e 2 milhões de desabrigados. E países pequenos como São Tomé e Príncipe, ex-colônia portuguesa, que não passa de um arquipélago com apenas 172 mil habitantes. Países com recursos naturais mal aproveitados, como o Congo-Brazzaville, um dos maiores produtores de petróleo da África subsaariana, mas com 70% da população vivendo na pobreza. E países muito pobres, como a Costa do Marfim. Na comparação de PIB per capita, o do Brasil é 10 vezes maior. E Tanzânia, um dos berços da humanidade, e cujo PIB per capita é 1/20 do nosso. Estados dominados por famílias, como o Gabão. Omar Bongo ficou 42 anos no comando do país e agora o filho é o presidente. E países como o Senegal, que apesar da pobreza e do desemprego, é uma democracia inspirada por seu primeiro presidente, Léopold Senghor, escritor reconhecido. Estados devastados pelo HIV, como Zâmbia, pelo comércio de drogas, como a Guiné-Bissau, ou ameaçados por militantes da Al-Qaeda, como a Mauritânia. Os processos de perdão ou reestruturação de dívidas de países africanos com o Brasil ainda estão em estudos ou à espera de aprovação no Senado. O Itamaraty diz que os planos vão ser aprovados com a garantia de que os recursos liberados serão aplicados no combate à pobreza e que é uma prática acordada internacionalmente com o objetivo de permitir que o peso da dívida não transforme em impedimento do crescimento econômico e da superação da pobreza. O volume a ser perdoado representa apenas 0,25% das nossas reservas internacionais. Mas há críticas. Argumenta-se que o Brasil, que não é rico, precisa sim se preocupar com os pobres daqui,
ou que o governo não deveria gastar dinheiro de contribuintes para dar uma ajudinha às multinacionais brasileiras na África. Como é que são esses países que estão aí prestes a receber essa renegociação de dívida com o Brasil? A África foi um continente que por 2 vezes foi fragmentada. A primeira vez na Conferência de Berlim e a segunda vez na véspera das independências, quando fizeram a famosa balcanização da África. Quer dizer, por exemplo, 2 grandes colônias francesas, que era a África Ocidental e a África Equatorial, eram 2, produziram 13 países. Ficaram 13 microestados, ou quase isso, pouco viáveis. Resultado, com recursos muito limitados, mercados internos mínimos, qualquer dívida de 100 milhões de dólares tem uma envergadura enorme, porque são PIBs muito pequenos. Então, é um alívio importante. Sobretudo, se esse alívio der lugar em seguida, é uma obrigação que ultimamente tem se feito. Quer dizer, você tem a dívida perdoada, mas tem que transferir essa despesa para desenvolvimento social. Em princípio, é essa a grande vantagem. A segunda grande vantagem é que coloca o Brasil numa posição de crítica à dívida odiosa, quer dizer, aquela crítica em cima do muito pobre, que dura muito tempo. O Brasil tem uma estratégia em relação à África. Finalmente o Brasil entendeu uma coisa, é que os países africanos individualmente são sempre parceiros muito pequenos em comércio internacional. Mas quando você somos 54 países, por exemplo, no caso do Brasil, dá o 5º parceiro do Brasil. Então é importante manter relação 1 a 1, fazer essa soma. Do bloco de países que tem essa dívida que poderá vir a ser perdoada, eu só achei assim, digamos, fora do normal, o Congo-Brazzaville, porque é um país produtor de petróleo. E, em geral, à escala mundial, não se perdoa dívidas de produtores de petróleo porque tem PIBs com bom desenvolvimento, um desenvolvimento que está relacionado com a subida do preço do crude. Mas será que isso tem algo a ver com ajudar, por exemplo, as multinacionais brasileiras que estão no continente? A crítica mais radical que existe na África é que as elites africanas estão muito contentes com essa situação. Porque é uma situação que lhes permite ficar no poder e apresentar taxas de crescimento nominais bastante importantes, mas sem diversificação econômica. Olha, só para você ter uma ideia, o continente africano nos últimos anos cresceu em taxas médias de 6% a 7% ao ano. Essas taxas médias, elas são produzidas por ação dos países petrolíferos, que são 10, 12, incluindo a África do Norte. 10, 12. É a subida do preço do petróleo que faz subir o produto interno bruto dos países africanos. Se a média é 7, com subidas de países como, por exemplo, Angola com 10, 12%, significa que há país subindo a 3%. Está subindo quase igual à taxa de crescimento demográfico. Para reduzir o impacto, portanto, negativo, né, o atraso da África em relação ao resto do mundo, a nova parceria para o desenvolvimento na África, que tem sede na África do Sul, exige, no mínimo, 7% de crescimento ao ano, país por país. Seria também um esforço para contrabalançar o poder da China ali na África, em termos econômicos? Não creio que seja para isso, mas marca uma presença. Portanto, o Brasil, China e Índia são 3 países cuja presença no mercado africano subiu muito, de tal forma que a soma dos 3 já ultrapassa pela primeira vez desde o século XIX as exportações europeias. Pela primeira vez a África não depende da Europa, o que protegeu a África da crise europeia, com uma exceção que é mais importante, que é a África do Sul. Essa se manteve ligada à Europa e está sofrendo os efeitos da crise. A China tem uma estratégia que é compra de matérias-primas e venda de produtos, na maior parte dos casos de baixa qualidade, mas de baixo preço, e que são muito atrativos nos mercados africanos. Tudo, pequenas coisas de consumo, desde objetos de utilização doméstica, canetas, relógios, óculos, camisas, sapatos, tudo isso é vendido a muito baixo preço na África e, inclusive, contribuiu para diminuir taxas de inflação em diversos países africanos. Teria que ter também, então, um critério de respeito aos direitos humanos? Há os 2 casos nesse bloco de países. Há países que já avançaram na transição democrática bastante, né? Há outros que não. E há aqueles que ficam numa situação um pouco no purgatório, que estão entre as 2 situações. Realmente, eu tenho notado que o Brasil não se preocupa, a diplomacia do Brasil não se preocupa muito com o desempenho em direitos humanos. Isso era importante o Brasil começar a adotar esse critério, porque na medida em que esses governos um dia caem com insurreição popular, o Brasil fica do lado errado. A questão é o seguinte, quer dizer, se você liga determinado tipo de atitude econômica ao desempenho político do país, você está fazendo uma certa discriminação que pode penalizar o povo, nunca vai penalizar as classes dirigentes. Eu não sou muito favorável aos embargos de caráter econômico, de caráter financeiro para pequenas economias.
Se for uma grande economia como a da África do Sul, afeta. Agora, uma economia baseada no coco, na pesca... No cacau... Não dá para você... Vai afetar a população, vai afetar. Aí o que seria interessante era a penalização a outro nível, quer dizer, já a nível político, no quadro das Nações Unidas, e, enfim, não dá apoio direto, como às vezes se dá, quer dizer, você não pode, o teu presidente da República não pode apertar a mão a pessoas pouco frequentáveis que têm as prisões cheias, é isso que eu quero dizer. Para avaliar a decisão do governo, o Sem Fronteiras procurou o sociólogo Pedro da Mota Veiga, diretor do Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento. Até que ponto essa renegociação de dívida é uma ajuda humanitária e até que ponto é negócio? Primeiro, não é só o Brasil que faz isso, isso é uma prática que os países fazem, há algumas regras acertadas do Clube de Paris sobre como fazer isso. Agora, mobiliza um conjunto de interesses econômicos, isso é óbvio, e também interesse político. Quer dizer, o Brasil teve, nos últimos 10 anos, uma política bastante ativa de aproximação com a África, abertura de embaixadas novas na África, cúpulas América do Sul, África, um pouco sob o patrocínio brasileiro. Então, o Brasil buscou esse aumento de influência na África. Tem essa dimensão, digamos, política, de interesse no Brasil aumentar o seu cacife, a sua visibilidade, a sua influência na África. Tem um interesse econômico também. Né? Que interesse econômico tem aí? Enquanto esses países tiverem dívidas pendentes com o Brasil, não perdoadas ou não renegociadas, as empresas brasileiras não podem conseguir financiamento do BNDES para suas exportações para aqueles países. Está correto fazer essa ajuda às multinacionais brasileiras na África? Está correto o Brasil ter uma política que permita e que facilite. O Brasil hoje coloca muitas dificuldades tributárias, sobretudo para as nossas multinacionais. Né? Nós temos um quadro tributário que foi feito para receber investimento estrangeiro, não para mandar investimento para o exterior. Então, entre esses 12 países que o Brasil está renegociando dívida, deveria haver também uma seleção em termos de direitos humanos, estabilidade política? Nós estamos perdoando dívida de que tipo de governo? Para muitos, isso não tem importância. Os benefícios econômicos compensam, resolvem isso. A projeção internacional que se dá para o Brasil, na África, é boa e é suficiente. Outras pessoas, outros analistas, e eu me incluo entre esses, botam na balança outros fatores também. Nós estamos perdoando dívidas de governo legítimos, democraticamente eleitos, que estão preocupados com as suas populações. Em muitos casos não é isso. A ideia de resolver essas dívidas também estaria ligada à presença mais forte da China. Há uma corrida de países dentro da África? Certamente, mas a gente tentar concorrer com a China, com as armas da China, nós já perdemos. A capacidade de financiamento que o Estado chinês tem para os seus investimentos, para a sua cooperação na África, a capacidade de dinheiro que a China tem condição de botar, constrói um estádio para 50, 60 mil pessoas na capital do Gabão, que foi o lugar onde foi a sede da Copa da África o ano passado. A China deu isso de presente, entenda-se, recebendo alguns benefícios, acesso a obras e projetos no Gabão do outro lado. Então, se nós tentarmos entrar nessa corrida com as armas da China, nós estamos perdidos. Não temos condição de competir com a China. E que armas deveríamos usar? Eu acho que a gente tem que ter armas, a nossa cooperação, pode ser já é hoje tem um papel importante na África, pode ser mais eficiente, a articulação entre investimentos brasileiros de cooperação técnica pode ser maior, pode ser mais azeitada. Eu acho que dá para fazer mais, mas não dá para fazer mais na linha chinesa. Isso nós vamos perder. Nós não temos o poder de fogo que o Estado chinês tem para bancar a sua política externa na África. A atração internacional pelo crédito não faz da África uma exceção, com suas necessidades de financiar estradas, represas, projetos de energia, portos, infraestrutura em geral.
Segundo o Banco Africano de Desenvolvimento, o continente vai precisar de 40 bilhões de dólares só para projetos já em andamento no setor de energia e mais 25 bilhões de dólares para transporte. A poupança interna não é suficiente. Daí o apelo ao capital externo, que corre risco maior nesta região do que em outras áreas estáveis do mundo. Mas o retorno pode ser compensador, ou então nem dar retorno. Brasil e Paraguai. O Brasil dos anos 70 também financiou grandes projetos com recursos externos. Caso de Itaipu, por exemplo. Investidores tradicionais dos Estados Unidos e da Europa estão retraídos em relação à África. Mas novos protagonistas do mercado incluem China, Emirados Árabes, Índia e Brasil, todos interessados em explorar novas possibilidades no continente. O problema surge, como ocorreu com o Brasil nos anos 80, quando o tomador do empréstimo ou emissor de títulos internacionais não consegue pagar o que deve, nem as prestações, nem apenas os juros. Ocorrem, então, inadimplência, renegociação, descontos, interferência do Fundo Monetário Internacional com suas exigências de aperto fiscal, austeridade, garantia de protestos populares. O modelo é conhecido. Problema adicional, no caso de alguns países africanos, aparece quando grande parte dos recursos obtidos no exterior caem em mãos de intermediários e políticos corruptos. A população não se beneficia, as desigualdades de renda se acentuam e quem empresta se retrai. Alguns raros emprestadores até sentem vergonha de ver onde seu dinheiro foi parar. Um dilema surge quando o fornecedor de crédito vê novas oportunidades de negócios à frente, quer voltar a investir, mas esbarra na ficha suja do país cliente. O que fazer? Perdoa-se a dívida antiga para poder criar novas? Faz-se isso mesmo quando os recursos iniciais encheram os bolsos de políticos corruptos, muitos deles ainda nos postos para roubar mais? Levamos essa discussão a uma entidade com mais de 100 anos de envolvimento na África, desde o auge do colonialismo europeu no continente. Trata-se da Sociedade Real Africana, do Reino Unido, onde conversamos com o diretor Richard Dowden. In this question of Brazil and debt forgiveness in Africa, we're facing not only a political dilemma, but also a moral dilemma. Is it right to forgive the debt of a poor African country, but it happens to be run by a corrupt politician that pockets the money? You're right when you call it moral. Even economists call this moral hazard. So you forgive the debt because the country can't pay, won't pay. But the danger then is that they go on with the same old practices. And the economists would say that only hard reality, not charity, is the only way to reform economies. There is a perception that when you deal with Africa, you have to get involved with corruption, that you have to bribe people in order to get anything done. Is that an old cliche, or is that perception correct? I think it varies very much country to country. There are some countries like Nigeria where it's very, very difficult to do any business at all without bribery. Others, Botswana, for example, it's very rare. So I would say on the whole that most countries, when you've got to do big deals with politicians or big business people, that will involve bribery. I think they're going to have big problems with the new anti-corruption laws in America and Britain and Europe generally now. They're going to cause very big problems for companies because in the old days they would pay someone to pay their bribes. So they would pay somebody $50 million a year. The guy would keep one and the other 49 he would spend on making sure they got these contracts. So they could say, we never pay bribes. But that's now forbidden as well. The countries that are involved in this debt forgiveness,
given by Brazil, a wide variety. Give us an idea of what each one of them represents today. Well, in the case of Tanzania, Zambia, yes, they hold elections. They're both run by ruling elites who are, pretty corrupt, some of them, but they're not badly run. Certainly in the case of Tanzania, which will be one of, somebody described it the other day as the Saudi Arabia of gas. This is going to be one of the richest countries in the world shortly. It's got 100 years and as much gas as, they want to turn the tap on or off, fine. It's going to be absolutely staggering. It's not there yet, so maybe a structured deal when, so that when Tanzania's the gas comes on stream, then they pay. I mean, that's the sort of deal that I would make there. Zambia, good country, absolutely ruined by the deal it made on its copper, and you saw when the copper price rose through the 2000 onwards up there, Chile got really, really rich on that, and Zambia got nothing because of the way that deal was made, which you could say was their own fault, but they didn't have the expertise to make a deal that really benefited them. And then the other end of the spectrum, Sudan, a country in a real mess, huge political problems, oil rich, but a pariah because its president's wanted by the International Criminal Court. That's a messy place. It's got the Darfur war that's still bubbling along, and has become impoverished because half its oil revenues that used to go straight to Khartoum, the capital, now has to be shared with the South, and the South has got a really good deal on that. So they've lost massively in the last few years. And I think I call it the great hole in the middle of Africa, the Democratic Republic of Congo, which is not really governed at all. The capital is, and then in the southeast, where all the minerals are, is doing pretty well. The rest of the country is either ungoverned or involved in or ungovernable, with horrible civil war going on in the east. We've got a huge United Nations force there, but this is a country that's really incapable of performing the normal functions of government. And my experience is that the rulers just sit and enjoy life, and they have, although they don't have much roads around the capital, I know that several of the senior politicians have beautiful sports cars and things, but where they drive them, I don't know. How about the other Congo, Brazzaville? Brazzaville is much smaller, more tightly run. It's a dictatorship, quite a nasty one. There was a civil war there, an immense repression following that. Sassou Nguesso has been president for decades, and shows no sign of tolerance of dissent or anything like that. So that's a nasty in my book. That's the one that has already gotten the approval for debt relief. And that's been forgiven. I'm trying to think of some of the others. I mean, Senegal, Gabon. Gabon is Gabon, oil rich. It's run by a small elite. The political temperature is not that high there, though. So and it may be able to produce some reforms that make it better without there being rebellions or sort of uprisings. Ivory Coast? Ivory Coast is coming right. I think it had a very nasty civil war, but now that's over, and I think the Ouattara, a former IMF, World Bank official, now president, knows how to run it, and I think reconciliation is really taking place there. So I think, Ivory Coast has got great potential.